Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Hoje nós retornaremos então ao nosso estudo. E eu queria compartilhar este capítulo com vocês. Procure não se dispersar, não faça outra coisa. É interessante que este capítulo é um dos capítulos mais importantes de toda a palavra de Deus. Ele é um capítulo muito importante porque duas coisas fundamentais estão presentes nesse capítulo. A primeira coisa é a explicação de algumas coisas que talvez são aquelas que mais produzem questionamento por parte de pessoas que não conhecem o Senhor. As pessoas perguntam por que existe a maldade no mundo. As pessoas perguntam por que existe dor, por que existe doença, por que existem tragédias. As pessoas perguntam por que existe a morte. E muitas pessoas querem se levantar contra Deus pelo fato de que todas essas coisas que eu acabei de citar existem. Mas é necessário que entendamos aonde surgiram todas essas coisas. Mas em segundo lugar, este capítulo também é considerado por todos os estudiosos da palavra de Deus como um dos principais capítulos da Bíblia, porque algo que acontece aqui é a inauguração do tema central da Bíblia, porque é neste capítulo que nós vemos o desenho, é neste capítulo que nós vemos de fato a introdução do principal de todos os assuntos. O principal de todos os assuntos da Bíblia é o Evangelho. E o Evangelho, ele é pregado pela primeira vez neste capítulo. É claro, porque este é o capítulo onde infelizmente está registrado a queda. Sem a queda não haveria necessidade da redenção. Com a queda, a redenção passa a ser uma necessidade. Vocês estão comigo? Eu sempre aprendi com o meu pastor que uma maneira de você entender o significado da redenção, e ele sempre dá um exemplo que eu acho muito didático. Imagina que um dia eu marque com a minha esposa, peço para que ela se arrume as nossas filhas, para que nós tenhamos um tempo em família no shopping. Vamos passear no shopping. E aí então, eu falo o horário que eu vou chegar em casa, depois do trabalho, que eu vou pegá-las, para que tenhamos esse momento em família. E aí ela vai, se arruma, toma banho, dá banho nas meninas, e está tudo lindo e maravilhoso. Mas pode ser que seja um dia que a Luluzinha não esteja com soninho como ela está agora. E quando ela não está com esse soninho, ela não fica sentadinha nesse colinho do jeito que ela está agora. A Lulu é forte, Brasil. E aí, nesse contexto, a Luluzinha que estava prontinha, ela começa então a andar, a correr pela casa, brincar, e ela acaba escorregando. E aí nisso que ela escorrega, tinha um copo em cima da mesa, e esse copo estava cheio de suco de uva. E aí o suco de uva cai nela inteira, mancha a roupa. Já viu quando cai um suco assim em você, aquele suco que tem açúcar e fica grudento assim, já viu? Aquele negócio, meu Deus do céu. Em suma, eu chego em casa, nós podemos ir no shopping? Não, porque nós vamos ter que dar outro banho na Luluzinha. Concorda comigo? Porque eu, como um bom pai, não vou levar minha filha com uma roupa manchada e com a pele grudenta. Então olha que interessante, o meu alvo era ir para o shopping. Agora, para que eu continue indo para o shopping, eu vou ter que parar para fazer uma outra coisa, que inicialmente eu não precisaria de fazer, mas porque a Luluzinha caiu e escorregou, e um acidente aconteceu, agora eu vou ter que parar o que eu estava fazendo, e vou ter que então dar banho nela, e arrumá-la novamente. Ou seja, por que esse exemplo é didático? Porque você tem que entender que Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano para o homem, mas acontece que o homem cai, e a partir do momento que o homem cai, então agora nós precisamos de entender
que existe um plano de redenção. O que é um plano de redenção? É um plano que vai ajustar para que haja uma organização naquilo que foi bagunçado, para que as coisas voltem para a rota inicial que Deus planejou. É o seguinte, a palavra redimir significa comprar de volta, trazer de volta aquilo que já era seu. Por isso que alguns explicam o verbo redimir como resgatar. Então, em outras palavras, uma vez que o pecado entrou na humanidade, Deus agora precisa de resgatar, de tirar o homem, de comprar o homem com preço de sangue. O homem que já era dele, porque ele havia criado. Agora Deus vai lá e tem que comprar o que já era dele. Em outras palavras, ele tem que redimir o homem. Vocês estão comigo? Então, isso é o plano de redenção. Foi assim que o Evangelho aparece na Bíblia. O Evangelho não apareceria se não houvesse a queda, porque aquilo que Deus já havia estabelecido já estava acontecendo. É interessante, olha só, projeta para mim, Gênesis capítulo 3, verso 1. Você parou para observar como que o capítulo começa? O capítulo começa com uma palavra, mas. Olha que interessante. Tudo bem que eu acredito ser de conhecimento de alguns aqui, e os que não tinham esse conhecimento eu vou te dar ele agora, que a divisão de capítulos da Bíblia, ela foi feita por homens. Então, nós não temos que nos preocupar com essa divisão de capítulos, porque originalmente, quando os livros foram escritos pelos seus respectivos autores, não existia essa divisão de capítulos, mas aqueles homens que estavam debaixo de um direcionamento de Deus, nos concílios, aonde a palavra de Deus foi estabelecida como a junção desses 66 livros, eles também acabaram separando ali assuntos, e então surgiram os capítulos da Bíblia. Mas o fato de surgir o capítulo não quer dizer que houve interferência humana naquilo que foi divinamente inspirado, não. A Bíblia é perfeita, amém, irmãos? Mas o fato é que então esse capítulo começa com essa expressão, mas. Você sabe muito bem que você está falando uma frase, quando você fala o mas, em outras palavras, você vai falar alguma coisa diferente do que tudo aquilo que você estava falando antes, é ou não é? É maravilhoso, né? Quando a minha mulher começa a me elogiar, irmãos, é poderoso. Só que se ela fala o mas, foi tudo por água abaixo. Tô brincando, mas é verdade. O fato é que então esse capítulo já começa com mas, ou seja, capítulos 1 e 2, estava tudo lindo e maravilhoso, mas agora a coisa não vai ficar mais linda e maravilhosa. Você lembra como que o capítulo 2 termina? Termina depois que a mulher foi criada. Olha que coisa linda, mulher criada, Jesus poderoso, é a melhor parte da Bíblia, estou brincando, mas é verdade. E aí então, a palavra de Deus fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Lembra que eu terminei falando isso? Não no culto passado, mas no culto retrasado. Agora, olha só, nesse contexto de pureza e inocência, aparece o mas. E aí, vamos ler então, mas, em suma, a pureza e a inocência vai acabar. A serpente, agora aparece aqui um personagem, a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou ler rapidão, estou na tentação de comentar, vou só comentar disso, interessante, né? Todos os animais selváticos. Aqui não estava escrito que a serpente era um animal que rastejava, então é como se essa serpente aqui, ela não tinha o formato da cobra que nós temos hoje. Então essa serpente aqui, ela era um animal selvático. A prova é tanta que o próprio capítulo vai nos contar que depois a serpente recebe um juízo e passa a rastejar, e aí nós temos a figura da cobra hoje rastejando, como nós podemos imaginar uma serpente. Mas vem comigo na leitura inteira desse capítulo, olha só. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Em outras palavras, Deus é mentiroso, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, que eu vou te explicar o que é isso daqui a pouco, pois dela foste formados, e porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, prestem bastante atenção nisso. Amados, tem algum Cláudio Nunes aqui entre nós? Não? Não tem. Olha só, pode colocar a Bíblia novamente, eu vou comentando alguns versículos. Então, você percebe que o capítulo vai tratar da questão do pecado. E eu gostaria que, ao ouvir os comentários que eu farei, que você também hoje possa sair daqui com aprendizado, que você possa entender que você pode analisar contextos, para que você não caia no pecado. É interessante nós percebermos que existe um caminho de atração antes do ato ser cometido, e eu quero explicar para você que existe uma diferença entre ser tentado e cometer um ato pecaminoso. É importante você entender que este capítulo, ele é separado em 3 momentos. Se você observar, o primeiro momento é o momento então que a serpente aparece tentando a mulher, que no final do capítulo vai receber o nome de Eva, mas até então não tinha recebido o nome. A primeira parte, a serpente tentando. A segunda parte,
é quando Eva decide cair na conversa da serpente, e além de cair na conversa, acaba influenciando então Adão a também desobedecer a Deus. Então você tem a primeira parte, que é a tentação promovida pela serpente. A segunda parte, que é a desobediência de Adão e Eva, o pecado que eles cometeram. E a terceira parte, que é quando Deus aparece no jardim para tratar essa situação. Diga comigo, 3 partes. Então vamos olhar para cada uma delas. A primeira parte, a serpente aparece para conversar com a mulher. E é importante você perceber que então, antes de que o pecado acontecesse, uma conversa foi iniciada. Fala assim, antes do pecado acontecer, uma conversa foi iniciada. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, o pecado que você pode cometer, ele vai começar em uma conversa que você não deveria ter. Você sabe que é triste, porque se você olha para o diálogo, a serpente começa a fazer perguntas, e aí Eva começa a responder perguntas. Em outras palavras, a conversa foi se aprofundando. Você sabe, tem muita gente que nos procura ajuda, porque infelizmente atolaram a sua vida no pecado, que quando você vai sentar para conversar com ele ou ela, ele sempre começa falando, é porque eu só quis ser educado. Você tem que tomar muito cuidado, para que nesse espírito de querer ser educado, você não acabe tendo conversas que você nunca deveria ter iniciado. Porque não é uma questão de você transparecer educação, é uma questão de você permanecer em vigilância. É interessante porque a palavra de Deus fala para que nós oremos e vigiemos. Sabe por quê? Porque no dia mau, filho, não dá tempo de orar. Então você tem que estar vigiando. Eu sempre costumo dizer que muita gente fica ali exaltando a atitude de José na casa de Potifar. Glória a Deus por José. Mas tira o seu cavalinho da chuva, porque pode ser que você não é como José. Então, a sua postura humilde é de você pedir para que o Senhor te livre de passar pelo que o José passou. Eu sempre costumo dizer que eu, quando vou orar, eu não oro para que o Senhor me ajude a vencer a tentação, eu oro para que o Senhor me livre da tentação. Vocês estão comigo ou não? Olha que coisa louca. Eu estou te mostrando porque ao olharmos para a palavra de Deus, temos que ter o amor em recebê-la como algo que é aplicado a nós hoje. Irmãos, esse texto aqui é histórico. Tem muita gente que vai se levantar para combater algo que eu acho que talvez não é o espírito dos irmãos aqui, de achar que não, será que isso aconteceu mesmo? Serpente falou, que conversa é essa? Eu amo porque a hermenêutica, ela diz que a Bíblia sempre vai explicar a Bíblia. Projeta para mim, só a título de comprovação bíblica, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, para que você acredite que esse relato aqui, ele é verdadeiro, para que esse relato aqui aconteceu, que realmente houve uma conversa entre uma serpente, um animal e a mulher. Paulo fala, mas receio que, assim, olha o que Paulo está falando para os coríntios, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, Paulo está assinando embaixo do que Moisés escreveu. Paulo está comprovando que o relato de Moisés é histórico. Paulo está comprovando a veracidade daquilo que foi escrito por Moisés. Em outras palavras, se você não acredita que de fato uma cobra, uma serpente falou com a mulher, então talvez você nem vai acreditar que foi Deus quem criou o mundo, porque entenda algo, é muito mais difícil você acreditar que Deus criou tudo do que Ele permitiu que um animal falasse com uma pessoa. É interessante porque até se eu fosse abrir um parênteses, em outros lugares na Bíblia nós vemos animal falando. Lembra quando uma mula apareceu falando para Balaão? Lembra disso? Olha que coisa doida.
A palavra de Deus é verdadeira. Então, um autor confirmando outro autor. A Bíblia explica a Bíblia. Mas voltemos então para esse contexto. E é claro, irmãos, que nós sabemos que a serpente ela estava sendo usada pelo diabo. Mas, irmãos, então essa é a primeira observação, o primeiro comentário que eu quero trazer para a igreja. Tome muito cuidado com conversas. Existem conversas que não devem nem mesmo ser iniciadas. Porque, em outras palavras, o que você precisa entender é que quando o assunto é pecado, muito mais do que a ação, muito mais do que o pecado propriamente dito, você tem que entender que o pecado é só fruto de uma estrada que você decidiu andar por ela. Ninguém peca. Olha aqui para mim, vou te falar duas coisas. Primeiro, que eu acredito sim naquilo que está escrito na palavra de Deus, que um crente nascido de novo, porque está escrito, ele não vive na prática do pecado. Você está me entendendo? Por isso que pecado na vida de crente é acidente. Diga comigo, pecado na vida de crente é acidente. Em outras palavras, não existe para um crente acordar de manhã, pegar o telefone, ligar para o amigo de guerra e falar assim, é hoje. É hoje, não, para nós não tem esse negócio de é hoje, para o companheiro do mal, não tem isso não, porque pecado na vida de crente é acidente. Eu brinquei com vocês, eu contei para vocês que um dia eu dei, no meu primeiro carro, há 12 anos atrás, eu tinha 18 anos, eu dei PT num carro. Aí, você acha que quando eu acordei, estava lá escovando os dentes de manhã, olhando, nossa, é hoje que eu vou acabar com o meu carro? Não. Eu nem sonhava que eu ia passar por essa atrocidade na minha vida, porque isso é um acidente. Olha aqui para mim, pecado na vida de crente é acidente. Em outras palavras, crente não planeja pecado. Se planeja pecado, crente não é. Com um zoomzinho ainda, vocês não são crente não. Não é. Agora olha aqui para mim, mas vou te contar uma coisa. Por mais que crente não planeja, uma coisa acontece, que é o seguinte: eu só bati aquele carro porque eu estava em uma velocidade que eu não deveria estar. Em outras palavras, eu estava fazendo o que eu não deveria fazer. Aí, mesmo não tendo planejado, eu entrei por um caminho que eu não deveria ter entrado. Então quero te contar uma coisa: lugares que você frequenta, relacionamentos que você mantém, conversas que você inicia, pode levar você ao pecado. Então, eu estou batendo essa tecla porque eu acredito que esse é o ensinamento central que Deus quer trazer para nós nessa noite. Sendo que nós estamos estudando a palavra de Deus para que essa palavra tenha um efeito na nossa vida. O que Eva estava conversando com quem não devia conversar? E não só isso, sobre um assunto que não deveria ser tocado. Irmãos, você percebe que Eva fica tão tensa na conversa? Tem um versículo, Henrique, acha aí para mim, que eu acho engraçado, porque é o seguinte: quando Eva está lá no meio do bate-papo, Eva vira e fala assim, não, porque aí Deus falou que a gente não pode nem comer e nem tocar nessa árvore, porque se a gente comer ou tocar, a gente vai morrer. Acha aí, projeta aí para mim, por favor. Qual que é esse versículo? Deve ser 4, mais ou menos, sei lá. E aí, é interessante o seguinte, que depois eu falei, aí eu voltei uma página da Bíblia, falei, que engraçado, estava escrito que não podia comer, esse não poder tocar foi por conta de Eva. Tá vendo? Eva até aumentou o que Deus tinha falado para ela. Aqui, dele não comereis e nem tocareis. Mentira, nem estava escrito, Deus nem tinha falado que não podia tocar. Tudo bem, que é claro que se você não vai comer, é melhor você não tocar, né, criatura? Você está me entendendo, né? Mas em outras palavras, gente, o ambiente do pecado é um ambiente que vai te deixando tenso. E aí você começa a nem ver o que você está falando. Você começa a falar, você está me entendendo? Então toma cuidado, sabe por quê? Porque em um ambiente que você está tenso, é um ambiente que você está vulnerável. Por isso que você tem que entender que esse ambiente que propicia talvez você se sentir vulnerável, é um ambiente que você tem que fugir dele. Olha aqui para mim, é o que eu estou te falando. Se for para você escolher, é melhor do que vencer a tentação, é fugir do ambiente que te tenta. Existem alguns ambientes que vão nos tentar mais do que outros. Então são desses ambientes que nós devemos evitar.
Como diz o outro, tem gente que acha que Sansão caiu quando ele falou a verdade. Olha, deixa eu te falar uma coisa muito doida. Pelo amor de Deus, me entenda, tá? Porque eu não estou defendendo aqui mentira, não, que mentira é pecado. Mas é só para você entender. Estava conversando esses dias, né? Com uma pessoa, eu falei uma frase que é verdade. Sansão, ele, na conversa com Dalila, ele mentiu toda hora, porque ele estava lá deitado no colo de Dalila, e aí Dalila começou a perguntar, e aí, o que que tira a sua força? Sansão começou a inventar um monte de coisa. Engraçado que Sansão pecou na hora que ele falou a verdade, não na hora que ele mentiu. Enquanto Sansão estava mentindo, ele estava mantendo a consagração. Na hora que ele decidiu falar a verdade, foi na hora que ele caiu no pecado. Ah, pastor, eu tenho que mentir. Presta atenção, em outras palavras, tem conversa que você não tem que ter. Agora, seguinte, ele só falou o que ele não devia falar, porque foi o fato dele ter falado que a força dele estava no cabelo, que fez Dalila cortar o cabelo dele. Mas é o seguinte, o bonitão só falou isso para Dalila porque estava sentado no colo dela. Depois que você está no colo da moça é difícil fugir, varão. Você está me entendendo? Só que o bonitão, antes de... Agora, por que o bonitão foi parar no colo de Dalila? Porque eu não sei se você lembra, como nazireu de Deus, não era só não cortar o cabelo, que ele não podia, tinha outras duas coisas que ele não podia também. Ele não podia consumir nenhum produto da uva e ele não podia tocar em morto. Mas ele amava ficar passeando no meio da vinha, sentindo o cheiro da uva que ele não podia comer. Então qual é o sentido de você passear no meio da vinha e ficar cheirando uva se você não pode comer? Qual é o sentido? E aí um dia Sansão foi atraído por um mel que estava do lado de um cadáver, de um leão morto. O que Sansão foi lá e fez? Falou, eu vou pegar esse mel, porque mel eu posso. É aquela pessoa que quer viver debaixo da lei, daquilo que ela pode e daquilo que ela não pode. Aí, mel eu posso? Posso, então vou lá pegar. Mas filho, presta atenção, esse mel está do lado de um cadáver, e tocar em cadáver você não pode. Ah não, mas mel eu posso. Presta atenção, não é uma questão de que você pode, é que tem coisas que aparentemente você até pode, mas que vão te levar para o caminho daquelas que você não pode. Eu não sei se vocês estão me entendendo, cara. E aí, como diz o outro, qualquer pastor que ficar abrindo caixinha de pergunta, respondendo o que pode, não pode, o povo vai amar, porque o povo ama a lei. Porque, em outras palavras, o povo está atrás de assinatura, de permissão. Tem gente que senta comigo e me faz perguntas já sabendo minha resposta, mas torcendo para eu falar outra, e sob a minha palavra fazer besteira. Agora o problema é que você não vai comparecer diante da minha sala, você vai comparecer diante do trono dele. Então não é para mim que você tem que perguntar algo, é para ele. Tem um pastor que faleceu mês passado, o pastor David Yang-Shu. Antigamente ele chamava Paul Yang-Shu, ele mudou o nome dele. Pastor da maior igreja do mundo, Seul da Coreia. Ele tinha um hábito que eu achava fantástico. Todas as vezes que ele estava lá no gabinete pastoral dele, que começava a sentar as pessoas que iam pedir aconselhamento para ele, a primeira pergunta que ele fazia para a pessoa é: qual que é o tema que você veio conversar comigo? Aí a pessoa falava o tema. Aí a segunda pergunta que ele falava era: você já orou sobre esse tema? Aí se a pessoa falava, não orei, ele fala, então também não te aconselho. Pode marcar aqui com a minha secretária semana que vem, porque eu só converso com gente que antes já orou sobre esse assunto. Coisa louca, era uma prática dele. Oh, amados, precisamos de ter um coração de entender que não é sobre o que nós podemos ou não, é sobre os caminhos que nós percorremos, porque são esses caminhos que podem nos levar, infelizmente, a lugar onde nós não deveríamos ir. Eu já contei uma história que anda comigo há muito tempo, é careca de ouvir. Pela graça de Jesus Cristo e unicamente pela graça dele, eu tinha um testemunho de santidade, de pureza na minha adolescência. E um dia eu estava numa sala de aula, estava no ensino médio, eu me lembro que era, sabe quando tem aquelas trocas de professor, né? Sai um professor da sala, entra outro, e aí não é intervalo, mas o povo fica alvoroçado, né? Até chegar um professor, né? E eu me lembro que aí tinha uma moça que ela zombava muito da minha fé. Ela era literalmente aquela escarnecedora, sabe? E ela zombava muito, assim, do fato de que eu vivia uma vida piedosa, enfim. E aí um dia ela virou para mim e falou assim, até me lembro de uma piada, os caras lá na sala,
Os caras na minha sala, quando viam um cara que não pegava mulher nenhuma, falavam assim: rapaz, você é feio. Eu falava: por quê? Porque você não é da igreja do Vinícius, você não pega ninguém. Em outras palavras, você não tem desculpa. E aí um dia uma moça, essa moça que era escarnecedora assim do evangelho, ela virou para mim e falou: hoje eu tenho uma pergunta para te fazer, me fala um negócio. Se um dia você com esse papo aí que não faz santo, negócio de Deus, casamento, se você estiver numa ilha, sozinho com uma mulher que você acha gata pra caramba, você não vai fazer nada? Aí eu estava igual aquele povo, né, pensando assim: Jesus poderoso, o que é que eu respondo? Se eu falar que eu não vou fazer nada, é mentira, porque eu sou consagrado, não sou nananã, né? Tem outra coisa que eu não sou, entendeu? Eu sou consagrado, mas sou normal, sou direitinho, sou, né, gosto daquilo que Deus me criou para gostar, tudo certo. Então assim, em outras palavras, se alguém fala assim: nossa pastor, mas essa é uma fala homofóbica. Deixa eu te contar uma coisa: o normal é aquilo que Deus fez. Viu? Então, se você tem lutas, eu quero estimular você. Peça a Deus para que você viva de acordo com aquilo que Ele te criou para viver, porque Ele vai te dar força, e Ele é capaz de transformar desejos do seu corpo, porque seu corpo, embora foi influenciado pelo pecado, mas foi criado por Deus. Então, se você recorrer a quem te criou, Ele vai te ajudar, meu querido. Amém? Então, nessa hora eu virei e eu pensei assim: cara, se eu falar que eu não vou fazer nada, eu vou estar mentindo, porque eu sou uma pessoa que tenho qualquer desejo que qualquer pessoa da minha idade tem. Mas por outro lado eu falei: cara, se eu falar que eu vou fazer alguma coisa, aí essa menina vai querer zombar, falando que na realidade então, esse assunto de me guardar para minha esposa é balela, porque aí, como diz o outro, ela vai poder esfregar na minha cara que eu só não faço nada de errado, porque eu não tenho oportunidade. Então, em outras palavras, será o que eu respondo? Que se eu falar que eu faria, eu vou estar falando é verdade, mas aí eu vou estar complicando o meu testemunho. Mas aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade. Eu falei: se eu estiver sozinho numa ilha com uma mulher que eu acho bonita, eu vou fazer tudo isso que você está pensando mesmo. Aí na hora, meu Deus, foi a festa dela. Sabia. Final das contas, não tem esse negócio de santidade. Final das contas, se tiver oportunidade, qualquer um, nananã, e começou a pegar no meu pé, aquela coisa toda. Mas você sabe que naquela hora, assim, pela graça de Jesus, o Espírito Santo veio e me deu uma palavra de sabedoria. E aí quando ela falou, eu virei para ela e perguntei assim: você terminou? Ela falou: sim. Eu falei: você sabe, você me fez uma pergunta, que se eu estivesse na ilha sozinho com uma mulher, o que eu faria? Mas você não me fez uma outra pergunta que você deveria ter feito antes dessa: se eu iria para uma ilha sozinho com uma mulher. Por quê? Porque o segredo não está na força de querer combater algo que eu não vou ter força para combater, mas o segredo está eu avaliar as circunstâncias que são perigosas para eu colocar os meus pés. Vocês estão me entendendo, irmãos? Esse é o ponto. Porque olha aqui para mim, a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus nos diz: olha, você tem que fugir. Fugir do quê? Até esses dias eu postei um videozinho no meu Instagram, porque as pessoas, elas querem resistir o pecado, quando na realidade a Bíblia manda resistir o diabo. Do pecado a gente foge. Por exemplo, não adianta você fugir do diabo, porque o diabo, ele vai estar em todo lugar. Então, o diabo você não foge, você resiste. Mas aí tem irmão que quer resistir o pecado. Agora o pecado você não dá conta de resistir, você não dá conta de lutar. O pecado você foge. Não tente fugir daquilo que é para você resistir, e não tente resistir daquilo que é para você fugir. Quando a Bíblia vai falar de impureza, o que a Bíblia fala? Resista à impureza, não fala fuja da impureza. Do diabo a gente resiste, mas do pecado a gente foge. Vocês estão comigo, irmãos? Mas partindo aqui para a finalização, esse é o ponto central do que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, mas eu quero aqui trazer alguns pontos. É que você pode perceber que o alvo do diabo é sempre tentar trazer uma dúvida no seu coração a respeito da bondade de Deus, porque nessa conversa que Eva não deveria ter, o ponto é que as perguntas que a serpente foi fazendo para Eva, em outras palavras, queria dizer algo: Deus é mau, porque como que Ele pode ser bom, sendo que Ele está querendo privar você de alguma coisa? Em outras palavras, Deus é mau. Olha aqui para mim,
todas as vezes que o diabo fala na sua cabeça, acredite em mim, lá no fundo, o que o diabo quer falar é o quê? O diabo quer falar que Deus é mau. Sempre o diabo vai tentar atacar a bondade de Deus. É por isso que nós temos que ter muita revelação. É por isso que nós temos que ter muito entendimento de que não importa a circunstância que você esteja passando, isso não interfere na bondade de Deus. Não importa se talvez existem perguntas das quais você não tem resposta, isso não muda o caráter de Deus, isso não muda o amor de Deus, isso não muda aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para você. Existem circunstâncias trágicas que não queira achar que é Deus que está fazendo a maldade por detrás. Não, você pode ter certeza que toda circunstância trágica que uma pessoa passa, muitas vezes é fruto de uma ação diabólica. Deus não está nas tragédias, não. Eu me lembro também de ouvir uma frase que eu achei muito sábia. Quando algumas atrocidades aconteceram, caíram o avião da Chapecoense, que teve uma vez que aí uma mulher virou para o seu filhinho e falou assim: não, fique em paz, porque, né, assim, todas as coisas que aconteceram do jeito que são, é porque Deus quis que acontecesse daquele jeito. Não, Deus não é um Deus que derruba avião, não. Está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que quer colocar um erro humano na conta de Deus. Imagina como é que uma criancinha dessa vai crescer achando que Deus é um Deus que derruba avião. Então, em outras palavras, Deus é sempre bom. Se está acontecendo algo que você não consegue enxergar a bondade, isso só mostra a sua incapacidade e o quão a sua mente é limitada. Mas isso não muda o caráter de Deus. Não importa a tempestade, a dificuldade, o deserto, o inverno que você esteja passando, Deus sempre continua sendo bom. Em todas as circunstâncias, o Senhor pode transformá-la para que você possa enxergar a bondade dEle. Começa a pedir, fala: Senhor, me enxerga, fala: Senhor, me mostra, porque eu quero enxergar a tua bondade. Sabe por quê? Porque quanto mais você tiver a revelação da bondade de Deus, mais você será fortalecido contra a tentação da serpente. Mas se você está duvidando da bondade de Deus, você fica mais suscetível à serpente. Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Fala: em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Em todo tempo, Deus é bom. Amém, igreja? Essa é uma verdade. Mas então, nesse contexto, nós temos esse primeiro cenário, o cenário da serpente tentando induzir a mulher. E infelizmente, a mulher acaba comendo. E aí então nós temos a segunda parte desse capítulo, que é quando, de fato, a mulher come. E a mulher então desobedece. Agora, projeta para mim, por gentileza, o verso 6, Henrique. Para você entender qual foi o processo, a sequência que fez com que a mulher caísse. Por que eu quero te mostrar essa sequência? Porque é muito importante você identificar isso. Porque se você identificar isso, você pode não ter o futuro que Eva teve, que é a queda. Olha só, vendo a mulher que a árvore era 3 coisas: boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aí, depois dessas 3 coisas, aconteceu que ela caiu. Tomou, comeu, deu, comeu. É engraçado que aqui você tem os 4 verbos mais trágicos da história da humanidade: tomou, comeu, deu, comeu. Porque ela tomou o fruto, comeu o fruto, deu para o marido, que comeu também. Mas olha aqui, presta atenção. A primeira parte então é essa sedução da serpente. A segunda parte, que é o que eu vou finalizar na terceira daqui a pouco, é então essa desobediência da mulher e do homem. Olha aqui para mim, todo mundo, por gentileza, que o que eu vou te mostrar agora é uma revelação da palavra de Deus. Aperta o cinto que você vai decolar numa revelação, e essa revelação vai te sustentar no dia da batalha. Olha aqui para mim, tudo que Deus faz, toda obra do Espírito é de dentro para fora, mas toda obra da carne é de fora para dentro. Fala assim: o que é de Deus é de dentro para fora. Fala assim: o que é da carne é de fora para dentro. Então olha que interessante, vendo
A mulher viu, então é algo que ela está sendo aqui atraída, de fora para dentro. Irmãos, tudo que começa com uma atração exterior e não com uma convicção interior, fique desconfiado. As coisas de Deus vão começar aqui e não vão começar lá. Você está me entendendo? Toma cuidado. Porque eu vi uma oportunidade. Cuidado. Uma coisa é quando Deus te dá uma estratégia, outra coisa é quando você vê uma oportunidade. Tem muita gente que cai porque viu uma oportunidade e não porque Deus deu uma estratégia. Você está me entendendo? Vendedor comigo tem vez não quando fala, nossa, porque hoje é o último dia, é só hoje, é só agora. Amanhã vai aumentar. Rapaz, se Deus tiver para que eu compre isso amanhã, Ele vai me dar 3 vezes mais do que for, que aumentar. Eu não estou nem aí se vai aumentar. Por quê? Presta atenção, eu não sou guiado de fora para dentro, é de dentro para fora. Vê se você está preocupado que vai aumentar, você que é filho do dono do ouro e da prata. Aí às vezes pelo desconto, você acabou de entrar no maior problema da sua vida. Você está me entendendo? Agora olha aqui, o que ela viu? Fala assim comigo, 3 coisas. Fala boa para comer. Fala agradável aos olhos. Fala desejável para dar entendimento. Olha aqui para mim, comida. Toma muito cuidado, porque às vezes sua barriga vazia te faz pecar. Mas eu vou fazer uma aplicação. Agradável aos olhos, uau, é a sedução, é o visual, isso e aquilo. Mas terceiro lugar, desejável para dar entendimento. Sabe qual que é o ponto aqui? Presta atenção, vem comigo. Essa mulher e Adão, eles poderiam comer de tudo, só isso que não poderia comer. E qual foi o ponto da conversa da serpente com ela? Olha, porque talvez é o seguinte, se você comer dessa que Deus não deixa você comer, você vai receber algo que você não tem. Em outras palavras, olha só, Deus não quer que você coma, porque senão você vai ser como Ele, o conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, o fato de você querer comer aquilo que você não podia, a sua motivação está em você receber algo que só Deus tem, mas que você quer ter também. Esse é o problema do homem, quando ele quer ter algo que só pertence a Deus. Porque qual foi a chave que foi despertada em Eva, que ela decidiu comer, quando ela chegou na conclusão de que a árvore é boa para dar entendimento? Em outras palavras, entendimento aqui fala daquilo que só Deus tem e que ela não tinha. Então ela quis algo que é de Deus. Todas as vezes que você quer algo que é de Deus, é como se no fundo o que você está desejando é a glória que só pertence a Ele. Sabe qual que é a pior tragédia de um homem de Deus? É quando ele quer usar o mover de Deus para se autopromover. Você sabe? A pior tragédia é quando nessa busca de se promover, porque Deus está se movendo, em outras palavras, você está tirando a glória dele, trazendo para você. Isso é queda. Lúcifer caiu, queda, por quê? Porque quis a adoração para ele, que era de Deus. Não queira para você aquilo que pertence a Deus e não pertence para o homem. Agora, por que eu estou te mostrando isso? Porque se você olhar em toda a Bíblia, olha aqui para mim que isso que eu vou te falar é forte. Deus me mostrou isso hoje à tarde. Lembra que Jesus foi tentado quantas vezes? Vem comigo, igreja. Quantas vezes Jesus foi tentado? Qual que foi a primeira tentação? Transformar a pedra em outras palavras, bom para comer. Segunda tentação, pular do pináculo do, lembra disso ou não? A tentação não foi pula da sacada, da varanda da casa da sua vovozinha. Como assim, pastor? Não entendi nada. Presta atenção, tudo tem um sentido. O diabo está fazendo uma coisa que tem sentido. O diabo não falou, Jesus, pula da garagem, não, garagem é embaixo. Pula da varanda da sua vovó. Não, pula do pináculo do templo. Pastor, não estou entendendo nada, presta atenção. O povo estava onde? O povo estava no templo. Quem estava no templo? Os judeus. Olha aqui para mim, em outras palavras, o diabo quer dizer uma coisa. Jesus, você, lembra que está, porque o diabo usou a Bíblia, lembra disso? E ele falou assim, se você pular, os anjos vão vir
vir e vão segurar você, porque está escrito: se você pular, os anjos vão te segurar. Em outras palavras, olha que show aos olhos, olha que agradável aos olhos, as pessoas vendo a cena dos anjos te segurando. No final, aí o povo vai acreditar que você é o Messias mesmo. Tudo bem, Jesus queria que as pessoas acreditassem nele, sim ou não? Mas não no método dele, no método de Deus. E o método de Deus era que as pessoas iriam acreditar nele vendo ele pendurado no madeiro. Então a questão não é só você chegar no ponto que Deus quer que você chegue, mas é você chegar na hora e no jeito que ele estabeleceu. Deus quer me colocar em tal posição. Sim, mas talvez não é hoje, talvez é só daqui a tanto tempo. Mas Deus queria que as pessoas crescem em Jesus. Sim, mas depois que ele fosse pendurado na cruz, ou que ele fizesse os seus sinais. Aqui, Jesus ainda não tinha feito muitos sinais, porque aqui é o começo do ministério de Jesus. Aqui que eu falo é a tentação de Jesus. A tentação de Jesus foi logo depois que ele batizou. Em outras palavras, sabe qual que era a proposta do diabo? Show aos olhos. Em terceiro lugar, qual que foi a terceira e última tentação que Jesus teve? Que Satanás virou para ele e falou assim: se você prostrar e me adorar. Engraçado, tem gente que não entende por que Satanás ofereceu o mundo. Porque Satanás falou assim: se você prostrar e me adorar, está vendo o mundo que é meu, eu te dou. Aí toda a glória é para você. Aí alguém fala assim: pastor, mas por que Satanás pode oferecer o mundo? Porque quando o homem caiu, aqui nesse capítulo que nós estamos estudando, o homem entregou para a serpente aquilo que Deus havia dado a ele. Deus havia dado o governo a serpente. Olha aqui para mim. Deus havia dado o governo da terra ao homem. Homem, você tem que dominar, sim ou não? Mas aí o homem que tinha recebido de Deus o governo da terra, ele deu o governo da terra para a serpente, porque ele não dominou quem Deus mandou que ele dominasse. Ele se tornou dominado por ela, pela serpente. Mas em outras palavras, por isso que Satanás virou para Jesus e falou assim: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar a glória. Mas Jesus não queria a glória, porque nem Jesus, que podia ter a glória, ele não queria a glória que era do Pai. Em outras palavras, boa para se comer, transformar pedra em pão, agradável aos olhos, o show que ia ser se ele pulasse do pináculo do templo e os anjos segurassem ele. Mas terceiro lugar, Jesus não queria o que era do Pai, o entendimento que é só do Pai. 1 João capítulo 2 verso 16, olha que coisa louca, vai para o verso 15. Não ameis o mundo, diz o Senhor, por intermédio do apóstolo João, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Aí olha só o verso 16, porque tudo que há no mundo, tudo que é do mundo, tudo que é da serpente, sabe o que é do mundo e é da serpente? Três coisas: a concupiscência da carne, bom para comer; a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos; e a soberba da vida, a glória, o conhecimento, o entendimento. Presta atenção, irmãos. Toma cuidado, porque ou você vai cair pela carne. Falei carne igual um goiano, né? Nossa, pirei agora. Sou do Goiás e torço para o Goiás, e terça-feira, depois de 2 anos, estou voltando para o estádio, aleluia. Terça-noite nós temos um GR lá na Serrinha, estou brincando. Olha aqui para mim, presta atenção. Ou você vai cair, por isso que é do físico, ou aquilo que é o visual, ou é a glória. É assim que um homem cai. A mulher caiu por causa disso. Então toma cuidado. É importante você entender que se você está sendo tentado, isso não quer dizer que você já pecou. Sabe qual que é uma coisa que o diabo usa para tentar fazer com que pessoas continuem escravas do pecado? Quando o diabo vira para você e fala assim: não, mas olha para você, olha a tentação que você tem. Em outras palavras, você não foi liberto ainda desse pecado. Olha aqui para mim, que agora eu preciso falar algo de Deus para você. Se você está sendo tentado, isso não quer dizer que você está em pecado. Você sabe que muitos irmãos, vou te dar um exemplo aqui, muitos irmãos me procuram, irmãos que, por exemplo, têm tentações homossexuais.
Aí às vezes, um irmão vira para mim e olha, eu tenho um encargo muito grande no meu coração, por ajudar pessoas que sofrem dessas tentações, porque nós como igreja temos que ter um coração de amar a todos, irmãos, que o Senhor nos dê um coração de amor e compaixão por todos, amém? E aí alguns irmãos viram para mim e falam assim: pastor, eu sou um homossexual. Aí eu viro para eles e pergunto: por que você está falando que você é? Porque eu sou tentado. Mas olha aqui para mim, não é porque você é tentado por algo que você é aquilo que você está sendo tentado, porque quem define a sua identidade não é a sua tentação, quem define a sua identidade é a palavra de Deus. Eu sou casado com a minha esposa há 7 anos, pela graça de Jesus e apenas por ela, eu sempre fui fiel à minha esposa e nunca adulterei. Aí eu te pergunto, fala a verdade, você acha que eu sou tentado? Simples, né? Só você responder por você que você imagina para o outro. Entendeu o que eu estou falando, né? Você tem espelho na sua casa. Todos somos tentados. Aí eu virei para um dia, eu perguntei assim: me fala, pela graça de Deus, nunca traí minha esposa, mas eu sou tentado. Eu sou um adúltero porque eu já fui tentado? Porque ser tentado a fazer algo não me torna aquilo. Agora, tem irmão, sério, tem irmão que nunca praticou, aí fala para mim que é só porque é tentado. Eu falo: filho, olha para você, você está tendo uma vida de vitória, querido, você está vencendo, amado. Não, pastor, mas eu sou tentado. Mas a sua tentação não define quem você é. Aonde que o pecado entra? O pecado não entra na tentação, o pecado entra na intenção, porque Jesus falou: se você tiver a intenção, aí você já pecou. Vocês estão entendendo ou não? Diga assim: o pecado não está na tentação, está na intenção. Então olha aqui para mim, enquanto você está apenas sendo tentado, ainda dá tempo de vazar. Se você já tem a intenção, você já pecou. Mas vou te contar outra coisa, tem gente que está com a intenção, mas não cometeu o ato. Aí eu te pergunto: já pecou, sim ou não? Sim. Mas se pela graça de Deus chegou o irmão bem na hora que você ia aprontar, não caia também num outro engano de Satanás, que é o seguinte: ó, já que você já pecou mesmo, que você teve a intenção, quando o irmão ir embora, consome. Não, filho, não, esse irmão que apareceu é um anjo de Deus, entendendo, né? Então aproveita para vazar, porque não tem essa história de que não tem pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Não tem isso não, pelo contrário. Eu ia viajar na Bíblia para te mostrar, mas por causa do tempo não vai dar. Tem muitos casos que na Bíblia, a Bíblia nos ensina que tem coisa que é pior do que outras, tem pecado que é pior do que outras. No próprio mundo que é injusto é assim. Se você pega um dinheiro que caiu no chão, ou se você rouba uma caneta, não é a mesma consequência do que se você roubar um banco. Está me entendendo? Se até no mundo injusto os crimes têm diferentes penalidades, acredite em mim, existem pecados mais sérios do que outros. Então se você cometeu um pecado só porque teve a intenção, não caia na armadilha do diabo, que você já está lascado mesmo, que você pode consumir. Não consuma. Você está comigo? Que o Senhor possa ministrar isso ao seu coração, que você possa ter o coração de falar: Senhor, me livra da tentação, Senhor, me livra da oportunidade. Amados, eu vou encerrar falando qual foi a atitude de Deus quando Ele chega na história. Olha aqui para mim, antes de eu tecer um comentário sobre a atitude de Deus, eu quero falar uma coisa para você que é homem, eu quero falar uma coisa para você que é marido, eu quero falar uma coisa para você que é pai, eu quero falar uma coisa para você que é líder. Isso é algo muito forte. Se você parar para meditar, quando Eva está aqui com o fruto na mão, ela pega o fruto, come e dá. Então sabe o que isso significa? Que Adão estava do lado dela. Porque se você ver, foi sequencial: tomou, pegou, comeu, deu, sim ou não? Então olha aqui para mim, Adão estava do lado dela enquanto tudo estava acontecendo. Sabe o que isso significa? Que enquanto estava tendo um diálogo entre a serpente e Eva, Adão estava calado. Olha que interessante,
A serpente está falando, Eva está falando, mas Adão está calado. Líderes, você tem que entender algo. Não se cale. Pai, marido, cabeça, abra a sua boca e fale, porque se Deus te levantou como liderança, Deus te levantou para você se posicionar. Sabe qual foi o problema de Adão? É que ele se omitiu. Por isso que quando Deus chega na história, nós lemos o texto, quando Deus chega, com quem que é a primeira pessoa que Deus fala? Com Adão. Deus não começa falando com Eva, Deus não começa falando com a serpente, Deus começa falando com o líder. Porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade pelo seu casamento é sua, marido. A responsabilidade pelos seus filhos é sua, pai. A responsabilidade sobre as vidas que o Senhor te confiou pela graça de Deus é sua, líder. Não se omita. Tem muito líder, pai, marido, isso, aquilo, que se omite no meio da bagunça. No meio da bagunça é a hora que você tem que entrar em cena. No meio da confusão é a hora que você tem que se levantar. No meio do tiroteio você tem que receber o primeiro tiro. Sabe o que é poderoso? Quando Esther estava sendo levantada por Deus para ser a voz de liderança da libertação de um povo inteiro, qual foi o conselho que ela ouviu? Esther, se te calares. Olha que poderoso. Esther não ouviu. Esther, se você não fizer. Não, Esther, se você não falar. Se te calares. Olha aqui para mim, porque o poder está na fala. Se te calares. Em outras palavras, é hora de falar. Você é líder, você tem que discernir a hora que você tem que falar. Mas nós estamos numa geração de muita exposição e de pouca fala na hora que tem que falar. Não seja politicamente correto. Abra a boca e fale o que tem que ser falado. Deus vem ter com Adão, Deus não vem ter com os outros. Estava todo mundo jogando a bola um para o outro, Adão culpando Deus. Não, a mulher que o Senhor me deu, como diz os outros. Então a culpa é de Deus, rapaz. Eva, não, a culpa é da serpente. Ei, Deus vem. Agora, o que é poderoso? E a finalização é, Deus aparece e pergunta: ei, onde você está? Sabe o que é interessante? Deus faz 3 perguntas. Você sabe que nós, talvez, quando a Luluzinha apronta, carnalzão aqui, chega e fala assim: Luísa, você fez isso que não podia fazer. Olha que interessante. A nossa tendência, que somos humanos e falhos, é começarmos questionando a atitude. Luísa, você pegou o que não era para pegar? Você sabe, Deus fez 3 perguntas: onde você está? Quem te fez saber que estava nus? E comeste da árvore que eu te ordenara para que não comesse? Em outras palavras, quando Deus foi perguntar sobre atitude, Ele deixou por último. Muitas vezes nós pais chegamos querendo tratar atitude. Mas olha aqui para mim, sabe por que Deus perguntou onde que Adão estava? Porque em outras palavras, Adão, você tem que entender algo. Homem, você, eu estou pregando para pessoas que têm a natureza humana, sim ou não? Tudo bem que agora a natureza da justiça de Deus já entrou em você, graças a Deus, por intermédio segundo Adão. Mas você ainda tem carne, sim ou não? Olha aqui para mim. Então a boa notícia que eu tenho para você é que quando Deus aparece para conversar com você, Deus não vai começar tocando no assunto do ponto que você errou, não. Deus vai começar conversando sobre a distância que você está dele. Adão, onde você está? Em outras palavras, por que você está longe de mim? Por que você está longe? Deus não começa tratando com pecado, Deus começa tratando com a distância, porque Ele quer ensinar para você, não importa o que você apronta, nunca corre de Deus, sempre corra para Deus. Onde você está, Adão? Seu lugar é perto de mim. Ah, mas eu pequei, eu errei. Seu lugar é perto de mim. Ah, mas eu não sou digno de levantar a mão. Filho, levanta a mão e fala: Pai, socorro, eu preciso do Senhor. Oh, amados, você tem que enxergar a graça de Deus em tudo. Até no capítulo, que o ponto central do capítulo é o pecado, a graça de Deus está manifestada nesse lugar. Aí sabe o que é poderoso? Adão ainda termina o capítulo dando nome para a mulher de Eva. Eva significa aquela que está viva. Em outras palavras, Adão creu. Projeta para mim Gênesis 3,15. Porque a primeira pregação do evangelho foi feita pelo próprio Deus. Serpente, vou te contar uma coisa. Dessa mulher vai vir um descendente que vai pisar na sua cabeça. Em outras palavras, Cristo. Adão
Se alguém me perguntar, pastor, você acredita que Adão foi salvo? Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque Adão creu. Porque aí Adão, quando foi dar o nome para Eva, falou assim, ó, seu nome é Eva, o seu nome é aquela que está viva, que vai ser a mãe de todos. Em outras palavras, Adão entendeu, você vai ser a mãe do Salvador, você vai ser a mãe do Messias. Em outras palavras, nós que acabamos de morrer, porque se nós comêssemos do fruto, nós iríamos morrer, sim ou não? E morreram, porque teve morte espiritual. Por isso que quando Deus chegou para confrontar, todo mundo pôs a culpa em todo mundo. Então não tinha arrependimento, morte espiritual. No meio desse contexto de morte, Adão creu. Adão creu. E aí, sabe o que é poderoso? Depois que Adão creu, olha aqui para mim. Depois que Adão creu, o que é que Deus fez? Lembra que Adão tinha cozido folhas de figueira? Sim ou não? Adão, você colocou o nome dela de Eva. Você na hora da morte creu que ainda há vida, porque eu liberei a palavra, que eu traria a redenção através do filho da mulher. Então se você creu, o que é que Deus faz? A palavra de Deus fala, está aqui nesse capítulo, que Deus vai e pega peles e veste Adão e Eva, não mais com aquela folha de figueira que eles tinham feito com suas próprias mãos, mas com as vestes. Veste de quê? Veste de quê? De pelo de animal. Em outras palavras, o que é que Deus fez? Matou um animal, pegou a pele do animal e colocou em Adão e Eva. Olha aqui para mim, porque agora, quando Deus olha para Adão e Eva, o que ele vê? O animal morto. Será que você está entendendo? Hoje, quando Deus olha para você, Ele vê daquilo que você está vestido. Se você crê como Adão creu, você vai se vestir da pele do cordeiro que morreu. Que cordeiro é esse que morreu? É dele que você está vestido. A consequência do pecado está lá. A serpente agora ia ter que rastejar, ia comer do pó da terra, ia levar chumbo grosso do filho da mulher. Está condenado. O inimigo está condenado. O inimigo já está condenado. A mulher, dor de parto, e o marido ia governar sobre ela. O homem agora, aquele que tinha a terra para dominar, vai ser dominado pela terra, porque vai ter que suar para trabalhar, e no final vai ter que ser engolido pela terra, que ele tinha como um objeto de domínio, agora vai engolir ele no final da vida, porque ele veio do pó vai tornar morte física. Olha aqui para mim, a graça de Deus não anula as consequências do pecado. Como diz o outro, fez o que não devia, agora vai cuidar do filho que você fez. Agora, Deus é com você. Deus é o Deus da segunda chance. Amém, amados? Existe graça disponível para você hoje. Fique em pé onde você está. Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor possa nos ajudar, porque nos colocamos na posição de humildade, de que precisamos do Senhor. Erga suas duas mãos aos céus. Precisamos da sua intervenção, porque muitas vezes nós vamos para caminhos tortuosos, mas estamos aqui com as nossas mãos erguidas para dizer: Senhor, venha nos buscar, nos tira da lama, nos tira de caminhos que nós não deveríamos percorrer, nos tira, Senhor. Senhor, eu vejo pessoas que têm dificuldade de romper com relacionamentos que já deveriam ser rompidos. Senhor, coloca uma força sobrenatural, coloca uma santa ousadia, coloca, Senhor, para que as pessoas deem a resposta, não que elas têm força para dar, mas para que a tua graça se manifeste, a tua bondade, a tua benevolência sustente, Senhor, os teus filhos. Nos livra, Senhor, nos livra do pecado. Senhor, te agradecemos também, porque no mesmo capítulo que o pecado vem, a tua promessa de redenção também vem, o teu evangelho também vem. Veio o pecado, mas já houve provisão para o pecado. Obrigado, porque o cordeiro foi imolado, o cordeiro foi morto, e hoje nós estamos vestidos com as peles do animal. Quando o mundo espiritual
pessoal olha para nós, ele enxerga Cristo.